Oi, gente, eu sou a Tati, eu sou estudante de nutrição e hoje eu vim abrir para vocês assim o meu coração a respeito de uns assuntos da nutrição, comportamento que se tornam um tabu. Pouca gente fala, mas eu acho que é tempo da gente conversar sobre isso, né? Então eu comecei a minha graduação em nutrição em 2022 e eu já treinava na academia, eu já fazia academia, né? E eu sempre fui uma mulher normal, assim, eu era aquela famosa magra, eu era uma mulher normal. Mas eu tive um histórico de dietas, eu já fui gordinha e tudo mais. E quando eu entrei na graduação de nutrição, eu descobri como que a gente fazia cálculos de planos alimentares, né? E esses cálculos, eles infelizmente me trouxeram um problema, porque eu fiquei obcecada em fazer cálculos em calorias, em macronutrientes, no que eu podia comer, no que eu podia comer, em que dia que eu podia sair. E isso me trouxe uma dor muito grande, porque a partir daquele momento eu não fazia mais uma refeição com tranquilidade, né? Eu não fazia mais uma refeição com a minha família, eu não fazia mais uma refeição com os meus amigos, porque tudo tinha gordura, né? Tudo tinha carboidrato, tudo tinha açúcar. E isso até me afastou também de ter um relacionamento, né? Um relacionamento conjugal, de ter um namorado, enfim. E o tempo foi passando e isso foi me afundando cada vez mais, sabe? Foi um problema muito grande na minha vida isso. E, bom, eu tive que tratar, né, com terapia, eu tive que ir pro psicólogo, eu tive que ter um reencontro com Jesus também, porque eu já era convertida, mas eu tava muito tempo afastada e eu comecei a sentir muita dor, né? Dor, sofrimento mental mesmo, sabe, gente? Era muito difícil para mim estar passando por esse momento. Então, eu voltei para Jesus, eu fiz terapia, eu tratei tudo isso e eu entendi, né, que muita coisa na nutrição biológica, na nossa parte bioquímica, ela funciona de uma forma, mas se a nossa mente não estiver alinhada com os nossos projetos, a gente não consegue prosseguir. Então, essa foi a minha experiência, né? Eu queria muito alcançar um objetivo, um corpo inalcançável. Eu treinava muito, fazia muita dieta, fazia tudo certinho, não conseguia alcançar um objetivo. Para mim era muito difícil e isso me deixava em muito sofrimento. Mas hoje, quando eu olho para as minhas fotos lá de trás, eu vejo que eu já tinha alcançado o corpo que eu queria e mesmo assim eu não conseguia enxergar. Então hoje eu vejo muitas meninas do ramo fitness falando que elas têm distorção de imagem e isso é um fato. Quando você não trata, quando você tem essa busca incessante por um corpo padrão, um corpo pré-definido pela sociedade, você acaba ficando cega para os seus outros valores. Então eu não conseguia enxergar o quanto eu era boa, o quanto eu era amável, o quanto eu era querida, cuidadosa. Eu só conseguia enxergar que eu não alcançava o meu objetivo. Então, para mim foi um tempo difícil e com terapia e com a ajuda do Senhor, né, que eu voltei para Jesus, eu consegui curar essas feridas. Hoje, né, 2 anos depois, 3 quase, eu tô sendo curada, sendo lapidada e sendo também levantada para ajudar outras mulheres que sofrem ou que irão sofrer é, com tudo relacionado a isso. Então eu tive que aprender o que era autoestima, eu tive que aprender a me amar não somente pelo que eu via no espelho, eu tive que reaprender a comer, reaprender a entender como era o meu corpo mesmo. Como que o nosso corpo se comporta, né? Deus nos fez com sensações de fome, com sensações de saciedade. E por que nós pensamos que o Senhor nos faria assim? Se não fosse para nós usarmos, né, esses dons que Ele nos deu, né? Você imagina, eu não sei a realidade de muitas pessoas aqui que vão me assistir, mas quando você sente fome, pode ser um momento muito triste para muitas pessoas, porque elas não vão ter o que comer, mas tem pessoas que sentem fome e podem comer naquela hora, veja que privilégio. E muitas pessoas também têm problema com comer demais, né? Descontar suas emoções na comida. Então eu também tive muito disso, de comer muitas quantidades de comida pensando que aquilo ia preencher um vazio. Então a gente tem esses dois extremos, né? As pessoas que estão em uma insegurança alimentar, ou seja, elas não vão ter acesso a alimentos, e tem o outro lado que são
que é o meu caso, né, que é a pessoa que pode ter acesso a um alimento e porque pode, come demais, acaba descontando tudo que pode na comida, a comida se torna um refúgio. Então, para mim, o fato de restrição gera compulsão, aconteceu assim muito nitidamente, sabe? Eu não cheguei a ter diagnóstico de transtornos alimentares, mas eu tinha esse sofrimento, né, com a comida. Então, esse tempo, esse material, né, eu tenho criado um material, tenho trabalhado no material onde ele traz uma reflexão e os pontos que me ajudaram a me curar praticamente, né? Claro que é uma coisa muito resumida e eu contei com vários profissionais, então é apenas uma reflexão, né, do que eu vivi e do como eu posso estar te ajudando, né, a voltar a se amar, a voltar a comer com liberdade, a comer com tranquilidade. É isso que eu quero para tua vida, mulher.